Olá, tudo bem? Vamos a uma breve reflexão de Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 ao 18. Eu não vou passar nos mínimos detalhes, porque senão vai ficar um vídeo longo. O livro de Apocalipse é um livro ideal para quando você está falando da volta de Jesus, do juízo, do dia do Senhor, da parousia, da escatologia. Então, eu fazendo uma leitura agora, e alguns pontos chamam a atenção que pode te ajudar no entendimento do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro muito fácil de entender. Mas fácil para quem? Para um teólogo? Não. Para um religioso? Não. Para um estudante, um professor de língua portuguesa? Não. Não. Ele é muito fácil de você entender quando você se permite acreditar em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Quando você acredita que a nova Jerusalém espiritual foi estabelecida e o tabernáculo de Deus está em nosso espírito, que é a morada do Eterno, que é a morada de Deus, então ele dá o entendimento. Então, por você acreditar na escatologia consumada, então você lê o livro do Apocalipse, você não futuriza, você respeita a época. Você respeita a contextualização dele. Então é fácil de entender. Mas você consegue entender ele plenamente como se fosse uma receita do bolinho de chuva? Não, porque são enigmas. É um livro, é uns escritos espirituais. Você vai entendendo o Apocalipse conforme a necessidade. Conforme a necessidade daqueles que querem acreditar na escatologia consumada. Que querem aprender do tabernáculo espiritual de Deus. Não de um legalista, não de um seguidor de Moisés. Esse não entende, esse não consegue entender, não adianta. Então, eu quero fazer uma leitura, acredito que esse vídeo vai ser curto, e no desenrolar a gente vai passando algum entendimento, algum versículo, alguma coisinha. Então vamos ler. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Apocalipse, capítulo 17, versículo do 1 em diante. E aqui, nesse texto bíblico, está o subtítulo, a grande prostituta e a besta. A grande prostituta e a besta. No versículo 1, um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Olha que maravilha. Veja que é um versículo para o presente de João, naqueles dias, entre o ano 66 e o ano 70 DC. Foi um escrito daquele presente. Como que eu posso pegar esse versículo e futurizar ele? Como que eu posso pegar um versículo escrito há, quase 2000 anos e colocar nos dias de hoje? A prostituta, a Babilônia, é o Vaticano. Não. Mas João, em espírito, ele falou o quê? Um dos 7 anjos. Porque foram 7 flagelos, foram tocadas 7 trombetas. Então, um dos 7 anjos que tinha 7 taças, metáforas, figuras de linguagem, veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Pesquise, dá um Google aí e vê aonde estava Jerusalém, em que tipo de terreno que era. Era numa planície? Era num planalto? Como que era a cidade de Jerusalém? A grande prostituta. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Jerusalém era uma cidade condenada. Jerusalém era uma cidade que há séculos esteve em divergência com Deus. Tudo de ruim se juntou em Jerusalém, através dos israelitas, através dos líderes, dos fariseus, dos seguidores de Moisés. Então eles transformaram aquela cidade numa cidade maldita, numa cidade em desacordo com a vontade de Deus. E dentro da cidade tinha um templo que era intitulado a Casa de Deus. Então aquela cidade estava condenada a padecer, a sofrer. Claro,
O modo que eu estou falando é um modo figurado. Na verdade, eram as pessoas, os israelitas. Eles estavam condenados a sofrerem, a passar por tribulação, por aflições, no dia do Senhor. O dia do Senhor significou o dia do juízo, o julgamento. Veja, porque o livro de Apocalipse é um livro de julgamento. É um livro quando Deus julgou Jerusalém, julgou os israelitas. No versículo 1, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Então o anjo estava mostrando, João, vamos lá, vai começar agora o julgamento. Isso era espiritual. Isso não era nada material. O material era lá embaixo, lá na terra, vamos dizer assim, onde estava o exército romano, matando os israelitas de faca, perseguindo com cavalo, atropelando com cavalos. Então os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. 3. O anjo me transportou no espírito. Veja que João, todo o livro do Apocalipse foi um livro espiritual. E o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres foram os 10 reis. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Lembra Apocalipse 12, versículo 1? A mulher que estava para dar à luz, a mulher que sofria dor de parto, a mulher que representava o templo. Esta mulher representava o templo. É ela, transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Essa mulher estava dentro da prostituta, dentro de Jerusalém. Aqui você pega num sentido só Jerusalém e o templo, uma situação só, que era o juízo. Então isso daqui é uma forma metafórica, figurativa de João se referir ao templo. 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações na terra. Veja que coisa, letras garrafais. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja, situação direcionada para Jerusalém e o templo. E o templo junto era Jerusalém e o pacote completo. Era esse sentido. 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. 8. A besta que você viu era e não é mais. Ele usou essa frase simplesmente para se referir a Nero. Porque ora Nero foi comparado com o dragão, ora Nero foi comparado como a besta. General Tito era o chifre pequeno, lá em Daniel 7, 6. Ele foi o chifre pequeno que surgiu no meio dos outros chifres. E pois ele era pequeno chifre, porém ele era mais arrogante e mais cruel do que todos os chifres. Foi General Tito. Então a besta que você viu era e não é mais, porque Nero tinha morrido. E está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Eu não sei aqui se Apocalipse 13, eu já tenho um vídeo desse, só que faz um tempo. A besta, foi Nero que morreu. Depois, Nero, ele ressurgiu nessa situação. Se eu não me engano agora, Apocalipse 13, ele ressurgiu, sabe aonde? No espírito de Domiciano, que foi o 10º rei, eu acho que foi. Veio lá para o ano 100, mais ou menos, Domiciano. E dizem
os escritos para os livros que ele foi igual ou mais cruel do que Nero ainda. Que Nero. Então veja que interessante aqui, ó. Vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a viver, aparecer. Então ele veio. A mesma situação. Em Malaquias 4, disse que Elias precisava vir no espírito de João Batista. Mateus 11, Mateus 17, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, mas não há necessidade que primeiro venha Elias, para depois que venha o fim dos tempos? Aí Jesus falou o quê? Mas Elias já veio e vocês não viram ele. Mas como assim ele veio? Ele veio no espírito de João Batista. Aqui era Nero, que depois voltou no espírito de Domiciano. Procure no Google Domiciano, veja como que ano foi, não sei se foi no ano 80, 90, 100, isso daí agora não é relevante. Então Nero voltou e ele era igual ou mais sanguinário do que Nero ainda. 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Jerusalém estava no monte. Veja isso daí no mapa, onde ficava Jerusalém. Aqui está a mente. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Presta atenção aqui. Dos quais 5 caíram. Um existe. Um existe. Porque aqui Nero, nessa parte que esse aqui um existe, era Nero. O 6º rei aqui era Nero. Ele existia ainda. E o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco tempo. Sabe quem foi esse que durou pouco tempo? Somente 2 anos? General Tito. Depois do ano 70, quando ele se tornou imperador. Só durou 2 anos. Veja aí, dá um Google aí pra você ver quanto tempo durou. Foi o reinado mais curto. Você vê onde que tá? Sabe onde está o entendimento? Nas entrelinhas. Esse entendimento você não acha em livros. Esse entendimento você não acha. Você acha lendo Daniel, você acha acreditando nas profecias, você acha lendo o Apocalipse 13, você acha sim. Dos quais 5 caíram. Um existe, Nero, e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco tempo, somente 2 anos, General Tito. Primeiro ele veio de 69, quando ele cercou Jerusalém, e o cerco terminou em agosto do ano 70, 13 meses. Depois, não sei se o pai dele morreu, o Vespasiano morreu, o imperador Vespasiano morreu, ele assumiu o poder, só que o reinado dele durou só 2 anos. 11. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, Domiciano. Mas faz parte do 7. Olha que interessante. E caminha para a destruição. Você vê como que é o quebra-cabeça? A besta, que não era Nero, que não é mais, porque ele morreu, é também o 8º rei, Domiciano. Ele veio no espírito, volta a ser prolixo. Domiciano era igual ou mais sanguinário do que Nero ainda. 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. 13. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Falando que os outros, se você ler sobre o chifre pequeno lá em Daniel, você vai ver que entre os chifres grandes surgiu um chifre pequeno, que esse recebeu poder, esse era mais cruel do que todos os outros chifres. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. 15. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, Jerusalém, são povos, multidões, nações e línguas. 16. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e queimarão no fogo. Como que foi destruído Jerusalém e o templo mesmo? Que sobrou do templo somente o alicerce? Foi por meio de fogo. Não teve o banquete, lá em Apocalipse 9, que fala
quando Deus convidou todas as aves para vir comer o banquete da sua ceia, comer carne de cavalos e cavaleiros, aonde foi? Dentro da prostituta de Jerusalém. Que coisa interessante. Os 10 chifres que você viu e a besta. Veja que tinha os 10 chifres e no meio tinha a besta. Esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Jerusalém foi quase totalmente destruída no ano 70. Sobrou acho que 1/3 parte de Jerusalém. O templo foi destruído até os alicerces. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. E eu te pergunto, o que eu li até agora não apontam tudo para a destruição de Jerusalém? Você nunca viu falar que Jerusalém foi destruída? Vai no Google aí. Quando ocorreu a guerra dos judeus? Quando Jerusalém foi destruída, foi devastada? No ano 70. A história conta isso. Vai se fazer quase 2000 anos que aconteceu isso. E ela foi destruída pelo fogo. 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Ah, opa, não é o Satanás, não? Não é o diabo, não? Não é a pombagira, o tranca-rua? Quem é mesmo que destruiu tudo? Quem que fez as mulheres, as mães comerem seus recém-nascidos? Quem fez os homens enfiarem madeira, varas no reto das pessoas para descobrir onde tinha alimento? Quem que fez os homens, as mulheres, naquele dia, rasparem couro dos escudos para comer porque não tinha água? Quem é que fez as pessoas beberem sangue porque não tinha água para beber? Foi quem? Demônios? Não. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem. Até que se cumpram as palavras de Deus. Foi dado autoridade ao general Tito, foi dado liberdade para os soldados romanos pisarem em Jerusalém. Lucas 21, 23, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Enquanto não terminasse o tempo dos gentios, não era para parar. Então foi Deus que fez todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. Ele não tem secretário, não. Ele é soberano, ele é o Criador. É ele que envia espíritos, é ele que envia o engano, é ele que faz essas manifestações nessas arapucas chamadas igrejas, para eles acreditarem que isso daí é espírito do mal, é espírito não. Isso é enviado por ele, é a operação do erro, por eles não darem crédito, não darem valor ao Deus soberano e ficarem em nome de Jesus, que Jesus nem existe mais. Jesus foi um corpo, foi um véu que revestiu o Espírito de Deus, que veio como filho, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então a mulher se referia a Jerusalém. E a mulher que brilhava, que tinha pérolas, que tinha ouro, que tudo era uma representação do templo. Você viu como que é fácil quando você acredita nos escritos? É claro que isso daqui eu teria que buscar em Ezequiel, eu teria que buscar em Apocalipse 13, eu teria que buscar Apocalipse 19, eu teria que buscar várias passagens para concatenar, para fazer um estudo, mas é um estudo que complica muito a cabeça. Isso tem que ser em partes. Tem que ser coisas pontuais. Que nem do versículo 1 ao 18, você vai ler agora, provavelmente você vai pensar já diferente. Tudo do 1 ao 18, capítulo 17, do 1 ao 18, os vetores apontavam para Jerusalém, a grande prostituta, a Babilônia, onde Deus derramou o cálice da ira dele, onde Deus fez as mulheres comer carne dos seus filhos comer carne dos seus pais, aonde ocorreu a maior aflição, o maior tormento desde o início do mundo. E disse em Joel 2, e disse em Daniel 12, que nunca mais haveria sofrimento igual. Nunca mais, porque foi terrível. O dia do Senhor que ocorreu em Jerusalém foi terrível. Essas coisas que nós lemos, esses enigmas, essas paráfrases, essas metáforas, essas figuras de linguagem, isso daqui, lendo hoje, é fácil, tranquilo. Mas para que João escrevesse isso, foi uma situação terrível à volta de Jesus. Foi algo sobrenatural, sofrimento. Por isso que se você ainda fica aí, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, não acredita não, é besteira, é mentira. Porque quando Jesus voltou, aconteceu todas essas coisas. Ocorreu o juízo, o julgamento da grande prostituta.
ocorreu o julgamento da Babilônia. Não da parte física, não dos tijolos, do concreto, das argamassas, nada disso. Foram das pessoas. O juízo foi contra eles, contra as pessoas. Porque assim está em Lucas 11, em Mateus 23, foram cobradas contas daquela geração. Porque aquela geração foi responsabilizada da morte de Abel até Zacarias. As contas foram cobradas dos judeus, dos israelitas. Nós não, nós estamos livres do juízo. O juízo para nós acontece diariamente. Quando nós andamos fora da linha, nós somos disciplinados. Porque nós somos o templo do tabernáculo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que procurar andar o mais alinhado, mais convergido com Deus o possível, o mais possível. Porque quanto mais andarmos na linha, quanto mais andarmos no caminho dele, deixando ele nos conduzir, menos disciplina nós temos. Então assim acontece. Porque nós somos filhos de Deus no Espírito. E nós estamos nesse mundo, nós estamos nessa terra, nessa geração, para termos experiências nessa carne. É como se nós estivéssemos num parque de diversão. Porque assim Deus disse lá em Isaías 45, 42, que ele fez a terra para que os seus filhos andem por ela, desfrutem dela. Claro, não esse corpo, porque esse corpo é só um véu que vai desfazer. Mas o espírito que está nessa carne tem experiência na carne. Então é para isso que foi feito o mundo. Para isso. Então a gente procurando andar o mais lado a lado com ele, respeitando, obedecendo, ouvindo, sendo sensível ao que ele fala em nosso espírito, no nosso subconsciente, nós somos menos disciplinados e nós somos mais felizes. Assim seja. Então eu vou deixar essa breve reflexão de Apocalipse capítulo 17, do versículo 1 ao 18, sobre o julgamento da grande prostituta. Claro, isso daí a gente vai falando sempre a gente vai estar falando isso. E se foi útil, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima, se assim ele, o eterno Criador, o Senhor que é o Espírito e habita em nosso espírito, permitir. Tchau, tchau.